Há séculos circula a convicção de que o anticristo já teria vindo ao mundo. Segundo essa visão, ele estaria vivo, crescendo em anonimato até o dia em que alcançaria poder absoluto. Uma ideia parecida já era defendida pelo bispo Martinho de Tours no século IV, quase 1700 anos atrás. E ele esteve longe de ser o único. Desde então, incontáveis pessoas foram rotuladas como possíveis encarnações dessa figura. Governantes da Roma Antiga, líderes militares europeus, pontífices medievais e até empresários modernos. Mas antes de falar desses nomes, é importante entender como surgiu esse conceito. O termo anticristo aparece na Bíblia, mas não nos trechos mais famosos. Ele não está nos evangelhos, nem no Apocalipse, nem nas cartas de Paulo. Surge apenas 5 vezes, todas em textos atribuídos a João. Nessas cartas, o autor afirma que o anticristo viria, mas também declara que muitos já tinham aparecido. Ou seja, não se trata apenas de um personagem futuro, mas de vários indivíduos presentes em seu próprio tempo. Além disso, o critério é amplo. Qualquer pessoa que negasse que Jesus era o Messias ou que contestasse sua encarnação podia receber esse rótulo. Na prática, anticristo significava alguém que discordava da doutrina defendida pelo autor. Não havia ali menção a um governante mundial, a um falso salvador carismático ou a um grande plano de dominação. Essas características surgiram a partir de outros textos bíblicos. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, por exemplo, aparecem os chamados falsos cristos, indivíduos que surgiriam se passando pelo Messias e enganariam multidões. Aqui já surge a ideia de alguém tentando ocupar o lugar de Jesus. Outro trecho decisivo está na segunda carta aos Tessalonicenses, que fala sobre um personagem descrito como homem da perversidade e filho da perdição. Alguém que se oporia a tudo o que fosse considerado divino, chegando a se colocar como se fosse o próprio Deus. Essa figura lembra muito a besta do Apocalipse, que seduz as nações, recebe adoração e autoridade sobre todos os povos da terra. Mesmo sem o uso direto da palavra anticristo, muitos teólogos passaram a interpretar esses textos como descrições de um único ser. Com o tempo, tentaram identificar quem ele seria, de onde viria e até como se pareceria. Foi assim que começaram as listas de suspeitos. O primeiro grande nome foi o do imperador Nero. Embora já estivesse morto quando os textos bíblicos foram escritos, boatos diziam que ele retornaria para retomar o trono. A própria forma confusa como sua morte foi noticiada alimentou a crença de que ele ainda estivesse vivo. Alguns acreditavam que ele apenas se escondia, outros diziam que ressuscitaria. Escritores cristãos dos primeiros séculos chegaram a afirmar que Nero sairia do inferno, se apresentaria como Cristo e enganaria o mundo. Depois dele, outros imperadores perseguidos pelos cristãos receberam a mesma acusação. Nem mesmo líderes religiosos escaparam. Ário, teólogo condenado por heresia após defender que Cristo não possuía a mesma natureza divina do Pai, foi apontado por alguns como o próprio anticristo por causa de seus ensinamentos. Durante a Idade Média, surgiram tratados inteiros tentando prever o nascimento, a origem e as ações dessa figura. Um dos mais famosos dizia que ele nasceria na Babilônia, iria a Jerusalém, reconstruiria o templo e seria adorado como um deus. Foi também nesse período que surgiu a ideia de que o anticristo poderia ser um papa. Um bispo francês chegou a afirmar que, se o pontífice fosse arrogante e corrupto, então estaria literalmente ocupando o lugar profetizado para o inimigo de Deus. Nos séculos seguintes, acusações desse tipo se tornaram comuns, especialmente em momentos de crise dentro da igreja. Com a reforma protestante, a situação se intensificou. Lutero e Calvino declararam que não apenas um papa específico, mas toda a instituição do papado representava o anticristo. Em resposta, católicos passaram a aplicar o mesmo rótulo aos reformadores. A política logo entrou no jogo.
No século XVII, um livro acusou Oliver Cromwell, líder inglês durante a Guerra Civil, de ser o anticristo. No século XIX, outro autor publicou uma obra gigantesca tentando provar que Napoleão se encaixava perfeitamente nas profecias, inclusive associando seu nome ao número 666. No século XX, surgiram teorias semelhantes envolvendo líderes da Guerra Fria. Gorbachev foi acusado por causa de uma mancha na cabeça. Saddam Hussein entrou na lista por seus projetos envolvendo a antiga Babilônia. Já no século XXI, nomes como Emmanuel Macron e até Elon Musk passaram a circular em teorias na internet. Mas por que essa ideia nunca morre? Um dos motivos é simples: funciona como arma política. Chamar alguém de anticristo é uma forma rápida de transformá-lo no mal absoluto, dispensando qualquer debate sério. O mundo passa a ser dividido em dois lados: o dos bons e o dos condenados. Isso torna conflitos complexos fáceis de entender e fáceis de manipular. Outro motivo é psicológico. Em tempos de crise, medo e instabilidade, a ideia de que tudo faz parte de um plano maior traz conforto. Se o mal está previsto, então a vitória final também está. O pensamento apocalíptico oferece exatamente isso: um roteiro para o caos. Por isso, quase sempre o anticristo é alguém do presente. Se estivesse no passado distante ou num futuro remoto, o conceito perderia impacto. Nero já não assusta. Napoleão virou piada histórica. Mas os nomes atuais continuam provocando medo. Talvez a diferença não esteja no grau de absurdo, mas apenas no tempo que passou. E assim, geração após geração, novas figuras ocupam o mesmo papel simbólico, enquanto as antigas são esquecidas. A história muda, o rótulo permanece.